Olá! Neste vídeo eu vou mostrar a você como reduzir os custos de manutenção predial e aumentar a eficiência das suas equipes de campo. A varinha mágica chama-se ERP Nasajon Gestão de Facilities, um software baseado em inteligência artificial e composto por 3 sistemas integrados. O primeiro é um conjunto de sensores de longo alcance que são posicionados em locais estratégicos e conectados a uma antena que recolhe e reenvia esses dados via internet para um servidor localizado na nuvem, ou seja, em qualquer lugar do mundo. Uma observação importante é que esses sensores não precisam de nenhuma instalação especial. Em alguns casos podem até ser colados com fita dupla face, porque eles consomem muito pouca energia e usam baterias que podem durar de vários anos e até décadas às vezes. Isso acontece porque, ao contrário de uma comunicação normal, como o streaming de vídeo, por exemplo, que transmite muitos dados ao mesmo tempo, as informações enviadas por esses sensores são muito específicas. Temperatura, consumo de energia, e são enviadas a intervalos que variam de alguns minutos a várias horas, conforme o caso. Então estamos falando de dispositivos muito pequenos e que são muito fáceis de instalar. Praticamente em qualquer ambiente você pode colocar, porque não exige nenhuma instalação especial. O segundo componente é um software de inteligência artificial, que recebe as informações transmitidas pelos sensores e depois de alguns dias aprende quais são os padrões normais de comportamento de cada um. A partir daí, ele é capaz de identificar quando ocorrem situações atípicas que merecem a atenção e emite os alertas para as equipes de suporte. Por exemplo, imagina que colocamos sensores de temperatura, luminosidade e presença em todos os banheiros do seu prédio. Esses sensores enviam informações a cada 8 minutos para uma antena localizada no terraço, ou no subsolo, ou em qualquer lugar do prédio, isso não importa, porque o concreto não é barreira para essa tecnologia. Muito bem. Depois de alguns dias recebendo esses dados, o sistema aprende qual é o comportamento normal de cada local, em termos de volume de pessoas, diferença de temperatura, padrões de iluminação. Ele sabe, por exemplo, que o normal é que as luzes e o ar-condicionado sejam ligados às 7 da manhã e desligados às 10 da noite. Ele sabe que o maior fluxo de pessoas ocorre durante o expediente. E ele ainda aprende a reconhecer o padrão de uso de cada banheiro de acordo com o horário e o dia da semana. Então, digamos que num determinado momento, um dos banheiros passou a ter um fluxo menor de pessoas, enquanto o movimento aumentou nos demais. Isso provavelmente significa que há algum problema com aquela instalação. Pode ser que tenha um vaso entupido e o local esteja sujo. Aí isso faz com que as pessoas mudem a utilização. O sistema reconhece esse comportamento anormal e alerta o gestor de facilities. A mesma coisa se a temperatura estiver mais alta do que deveria durante o expediente, o que pode sugerir um problema com o ar-condicionado. Ou ao contrário, se a temperatura estiver mais baixa do que deveria fora do expediente, o que pode sugerir que o ar-condicionado ficou ligado, ou a janela aberta. São enormes, você pode definir várias coisas. Pode falar de vazão de água, pode falar de consumo de energia, pode falar de umidade no ar. E a seleção dos sensores mais adequados vai depender da necessidade de cada instalação. E isso nós vamos definir juntos, durante a fase de diagnóstico. Já falo disso. Uma boa notícia é que você não precisa se preocupar com nenhuma etapa da implantação do sistema, porque nós oferecemos desde o diagnóstico inicial até o fornecimento, a instalação dos sensores, a configuração do software e o treinamento dos funcionários, sem contar a assistência técnica pós-venda. Tudo isso num só lugar e com uma empresa que já tem 36 anos de mercado, mais de 4.000 clientes em todo o país e foi considerada agora em 2018, pela 4ª vez, uma das melhores fornecedoras para RH do Brasil. O mais interessante é que essa solução se paga em poucos meses. A economia de recursos materiais e humanos, aliadas ao aumento significativo de produtividade das equipes de campo, faz com que o investimento seja recuperado já no primeiro ano de operação. Só para dar uma ideia, a economia obtida em instalações realizadas ao longo do ano passado foi da ordem de 37%, gerando um retorno do investimento em menos de 8 meses. E é claro que cada caso é um caso, o seu pode ser diferente, pode ser maior, pode ser menor, depende do consumo, do tamanho das suas instalações, de uma série de variáveis semelhantes. Mas o seu risco é zero, porque esses números são apresentados a você durante o diagnóstico inicial. Ou seja,
Você não paga nada para saber quanto terá que investir e a economia que terá com esse investimento. Por isso, se você achar que o ERP Nasajon Gestão de Facilities pode ajudar a melhorar o desempenho da sua empresa, não espere. Entre em contato agora mesmo e leve a sua empresa para o próximo nível. Aguardo você.